chamas, eu vou te amar e levar-te ao meu mundo de magia, fazer-te entrar no reino da fantasia, aos tempos de outrora eu vou-te levar no império em chamas, eu vou-te amar, oh, e levar-te ao meu mundo de magia, fazer-te entrar no reino da fantasia, aos tempos de outrora eu vou-te levar no império em chamas, eu vou-te amar. Cromos da Madrugada. A coleção que faltava está agora na Voz da Alenquer. Ora viva, estamos então de volta e agora sim, já 13 minutos depois da meia-noite, estamos a começar aquela que é a edição de sexta-feira 13 dos Cromos da Madrugada. Bem-vindos então uma vez mais a esta emissão, onde vamos falar então de música de uma forma calma, descontraída, até porque assim o exige o meu convidado. Hoje, e para aqueles que são supersticiosos, é de facto um dia muito complicado, dia 13, sexta-feira, mas esta é uma história que já se conta desde sempre, em que realmente o número 13 significa algo de infortúnio. Aliás, se recordarmos, é também, ou foi também, numa sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Mas hoje ninguém vai ser crucificado, pelo contrário, vamos a falar de coisas boas, de música, de aquilo que nos traz esta conversa o meu convidado, que severamente conhecido para além da sua carreira, do seu percurso, é também uma das grandes vozes nacionais, onde um dos temas que iremos mais à frente abordar foi um dos temas que mais tempo esteve no top das rádios nacionais e certamente já sabem do que é que eu estou a falar. Antes de mais, quero agradecer a presença em estúdio daquele que é, para mim, um dos grandes nomes da música portuguesa, Nuno Barroso. Nuno, muito obrigado por teres aceito e estares aqui hoje nesta rádio e também neste estúdio e também por te tornares um cromo. Bom dia. Olá a todos. Primeiro de tudo, é um prazer estar convosco aqui na Rádio de Alenquer. A todos os ouvintes, hoje é sexta-feira 13 já. Está a passar da meia-noite. É verdade. Cuidado com os Dráculas, com os vampiros, portanto, eles andam aí à solta. As vassouras, aquelas coisas. É verdade. Hoje, passar por baixo da escada, aquelas coisas. Cuidado, os dentes estão a crescer aqui, os caninos, portanto, atenção. Tu tens, para ti, isto nunca teve significado, o facto de ser sexta-feira e ser dia 13, obviamente. Tem um significado especial, uma vez que eu me considero da Transilvânia, com Drácula de preferência muito... há pessoas que, portanto, eu bebo sangue ao pequeno almoço, bebo sangue ao jantar e às vezes até bebo sangue no período de menstruação. Não lembro. Os nossos ouvintes que não fiquem chocados com estas brincadeiras do mundo, porque é mesmo assim. Não, já passa da meia-noite, já pode ter a bolinha. Já pode ter só um bolinho no canto direito. Só um bocadinho. Cuidado com esse pormenor. Não, eu, acima de tudo, é um prazer e um regresso à Rádio Voz da Alenquer, que já não vinha há muito tempo, mas que tenho um grande carinho, conheci-te também e percebi que existe um carinho à música portuguesa especial, existe algo que nos interliga, que é o amor à nossa cultura, à nossa pátria, pronto, e essas coisas todas. E a rádio tem esse carisma, esta rádio, essencialmente a Voz da Alenquer, tem esse carisma e merece esse reconhecimento. É uma rádio essencialmente de música portuguesa e obviamente que isto para quem é artista e quem é português dificilmente vai conseguindo ver e ouvir os seus trabalhos na maior parte das rádios nacionais, uma vez que estão hoje muito americanizadas. Agora é um termo que se utiliza, embora saibamos que as rádios hoje são muito, obedecem muito a playlists e isso acaba por desvirtuar aquilo que era a verdadeira rádio feita por alguém que tenha... Poder autoral. Autor. Seja, tenha autoridade. Exato. A rádio passou a ser... Nós vivemos cada vez mais numa sociedade tão robotizada, tão transformada em máquinas, onde até as próprias rádios são máquinas, as reportagens são máquinas, tudo se transforma cada vez mais de uma forma mecânica. E eu penso que aquilo que é feito com amor, com carinho, as máquinas não têm amor, têm
transmitem aquilo que um homem, que o ser humano quer, mas penso que a rádio, quando tem um autor por detrás do programa, quando tem uma pessoa que fala, uma pessoa que não diz só as horas, que faz a programação, que traz artistas, que convive com os seus interlocutores com o público, não é? Porque a rádio é mais do que passar canções. A rádio é uma forma de companhia. A rádio é uma forma de fazer alegria e dar alegria a muita gente. E isso é muito importante de manter, não mecanizar toda a sociedade e manter esta orgânica das coisas, esta sensibilidade das emoções humanas que se deve preservar a todo o custo. E é nesse sentido que eu ainda acredito que fazer música e que fazer arranjos e que ser sensível ainda faz sentido neste Portugal. Neste Portugal, é quase um Portugal antigo, digamos assim. E as rádios locais vivem muito nesse paradigma, aliás, têm que viver enquadradas nessa realidade, que é fazer companhia, como eu dizia há pouco, às pessoas, aos nossos ouvintes, e sempre com gente dentro. É muito importante. É muito importante valorizar tudo aquilo que é arte e feita dentro de nós. Porque hoje em dia vivemos numa sociedade cada vez mais materialista, mais consumista, mais repentina, mais efêmera, onde as coisas passam, os compassos musicalmente são todos iguais. Tudo é materializado de uma forma mecânica e binária, ou seja, a sociedade vive 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Sempre o mesmo ritmo. É uma forma computadorizada, quase escrita, não é? Como nós sabemos, a matemática das coisas é mais complexa, as emoções, os sentimentos, as sensações dos seres humanos são muito mais complexos do que os compassos binários e eu penso que a música vive de transmitir às pessoas sensibilidade. E essa sensibilidade da música portuguesa, eu também não falo de uma música portuguesa fácil, falo de uma música que tente, e que por isso é que há conservatórios em todas as regiões do país, por isso é que existem escolas de música, por isso é que existem formadores, professores que tentam ao mais alto nível transmitir que é importante que exista essa sensibilidade. Para quê? Para que a sociedade não caia no ridículo da estupidificação das massas, que é aquilo que tem vindo a cair. E a Rádio Voz de Alenquer está do outro lado desta barricada. Protege os autores, protege a sociedade portuguesa de autores, protege os autores que fazem canções e que tentam criar nova arte constantemente em Portugal. E eu, como sou cooperador da SPA e compositor há mais de 20 anos, fico muito agradecido por poder ter uma rádio, neste caso a Rádio Voz de Alenquer, onde posso participar convosco no benefício e no património da beleza que é criar coisas. Porque é muito importante não deixarmos de criar, não cairmos nesse ridículo que a sociedade nos quer levar às vezes. Porque nós às vezes temos tão fechados os olhos, tão fechados que nós estamos dentro dos nossos próprios meios, microcosmos da sociedade, onde não nos apercebemos que querem fazer de nós uns simples robôs. Exatamente. Robôs do pensamento, daquilo que eles querem, que lhes interessa para vender. Porque nós estamos sujeitos a esta informação desmensurada de que querem-nos impingir produtos. Ligamos a televisão, é 760, 200, 200, é o 760, 200, 202, é a seguir, isto é constante, quer dizer, já não há paciência para aturar estes pseudo-senhores da cultura, ou da cultura, eu diria assim, da cultura, onde se querem fazer ver que a arte passa por um acordeão simplesmente. Eu adoro acordeão, mas olha, e por falar nisso, nós vamos ter um espetáculo com o qual, aliás, organizamos e vamos com certeza também, como é evidente, apoiar no próximo domingo, que será um festival de homenagem a uma senhora que se chama Eugénia Lima, e tu sabes certamente de quem estou a falar. Uma senhora do acordeão, uma senhora que tem um passado recheado de êxitos, e vamos fazer uma homenagem no próximo domingo, a partir das 3 aqui mesmo no Damião de Góis, que é um espaço aqui criado aqui em Alenquer, e que vai ter, se não me falha a memória, são 8 acordeonistas, já irei confirmar, isto é, a memória às vezes também nos atrai, sou eu, e que vamos ter não só estes 8 acordeonistas, creio que são 8, e que vamos ter, diziam, uma homenagem a um instrumento que é tão cultural e é tão nosso, e vamos, felizmente, penso que está bem encaminhado para que tenhamos uma sala cheia. Isto só revela que realmente os portugueses não andam distraídos. Não, eu penso é que eu acho que já existe neste momento
uma diferenciação há um poço praticamente entre várias partes de certos mecanismos de comunicação social. Por exemplo, eu vou ser muito honesto em relação a mim próprio, não é? Eu vou falar por mim próprio e as minhas palavras ficam aqui, serei o responsável por elas. Eu acredito que existe um fundo sem cultura tão grande em Portugal que a diferenciação entre os pensadores elitistas da sociedade portuguesa e a própria comunicação social está cada vez mais distante. Ou seja, não há muito interesse nos pensadores portugueses em se demonstrarem, em virem para a frente e em virem demonstrar aquilo que pensam, porque pensar hoje em dia está fora de moda. O que interessa é benefícios cada vez mais, como é que eu tenho de dizer, mais simples, é quase a parvoíce da sociedade. Ou seja, a estupidificação das massas passa por controlar as mentes. As mentes estão controladas, são controláveis. São controláveis através do quê? Através dos mídias. Os mídias são um passaporte constante Para lá chegar. para lá chegar. Sim. Agora, quem promove a cultura, quem faz, por exemplo, como vocês fazem, um festival de acordeão, onde a sala está cheia, onde as pessoas se interessam, é porque há gerações, provavelmente mais velhas, que ainda se interessam, não estou a ver aquilo cheio depois de 20 anos, sinceramente, mas onde eles cada vez vão mais atrás da música eletrónica, da música constantemente repetitiva, que os obriga a não pensar. A sociedade tem vindo a ser transformada aos bocadinhos, devagarinho, se leva, portanto, àquilo que nós queremos. E pensar é realmente chato. Nós gostamos, Dá trabalho. Nós gostamos de ir mais ao McDonald's, se calhar do que estar a fazer um hambúrguer em casa. Pronto. Mas a realidade das coisas é que é muito mais bonito. E tem outro sabor, não é? É muito mais bonito fazermos coisas com as nossas próprias mãos. Claro que sim. Com os nossos O sentimentos. sabor é completamente diferente. Há uma pergunta crucial que nada tem a ver com o que estamos a falar, que eu faço aos meus habituais convidados, porque faz parte do esquema e do nome do programa, que é se alguma vez já te chamaram Chrome. E agora a resposta virá com certeza daquilo que eu não nada te estou à espera. Já uma vez te chamaram Chrome. Se calhar sou um cromo difícil de arranjar. Tu, quando comprares uma caderneta e quando tu percebes que o Nuno Barroso é o último cromo que sai Dentro da daquela coleção. caderneta e, por exemplo, fazem 1000 cromos, porque só fazem cromos raros daqueles que são difíceis de encontrar. Como tu. Precisamente. Eu sou um cromo raríssimo. Não é de um raro. Eu sou o mais raro deles todos. Então fica mais honrada a nossa caderneta com o teu Chrome. Não, é um prazer enorme vir aqui. Muito obrigado por isso. Obrigado também por Sou um verdadeiro autocolante raríssimo. Sou pior que um cromo. Olha, eu há pouco falávamos de superstição e pelo facto de ser dia 13. Tens algum ritual quando entras em palco para os teus espetáculos? Tenho vários. Queres partilhar algum deles com Partilho. Primeiro sou uma pessoa de fé. Podes tirar os auscultadores porque estamos em conversa e assim não há necessidade de estar tão Com quentinho. licença. Faça favor. Atenção ao barulho. Assim estás mais à vontade e vais-me ouvir mesmo. Ora bem, Que rituais é que tu tens então? tenho rituais de... Gosto de rezar, de fazer oração. És um homem de fé? Sou uma pessoa de fé. Acredito nas energias das coisas. Nas energias dos espaços, nas energias dos momentos, na boa vontade das coisas. E às vezes, mesmo em determinados espaços difíceis, às vezes, por exemplo, num espetáculo onde a energia do público não está, ou seja, vou ter que entrar e a coisa não está muito favorável para eu entrar, existem orações para trabalhar bem, orações para criar energia positiva, para tu próprio emanares energias positivas e não negativas para entrar. Sou uma pessoa onde eu sinto muito a frequência das coisas. Como sou formado em frequências, em sons, né? em música, aprendi que a frequência das coisas emana uma certa vibração, positiva ou negativa. E essa vibração também se constrói através da filtragem das nossas próprias palavras, das nossas próprias coisas que nós fazemos. Ou seja, quando nós estamos num palco, nós temos que conquistar um público transmitindo energia positiva. É a nossa forma de conquistar o público, é fazer com que as pessoas se entretenham, que estejam felizes, a poesia seja bonita. Às vezes, até pode ser, ou seja, é um momento de espetáculo de magia, não é? Nós temos que criar esse género de conceito de Criarmos o frequência. ambiente. Às vezes pode ser uma ilusão.
não direi que a fé seja uma ilusão, mas em muitos casos até poderá ser para nós próprios. Poderemos entrar nesse prisma que ainda é mais difícil de explicar, mas a verdade é que é assim, as minhas pequenas tradições antes de entrar num palco, passaria por fazer uma oração de energia positiva, de trabalhar bem, de tentar transmitir às pessoas uma energia que as pessoas gostem depois de sair de lá, depois de me terem estado a ouvir. E tu consegues sentir no final de um espetáculo que essa energia passou e o ambiente foi realmente aquilo que esperavas e desejavas? Isto implica determinados fatores, não depende só de uma pessoa, não é? Claro que sim. Mas uma vez que és o artista principal e que és o principal protagonista, poderás influenciar as outras energias envolventes a fazer com que as coisas corram melhor. E consegues perceber esse ambiente, consegues Sim. receber essas energias também, no fundo, Sim, é um sim. vai e volta É um vice-versa. vice-versa. É sempre um vice-versa de emoções e de sentimentos. É muito importante nós percebermos o meio que nos rodeia e tentarmos dar sempre o melhor de nós. E é nesse sentido, porque nem tudo funciona. Há outros artistas, por exemplo, que têm outras coisas estranhíssimas, pronto, fazem rituais diferentes. Claro. Já tive situações, por exemplo, onde damos todas as mãos e fazemos quase um grito de guerra antes de entrar no palco. Também depende das canções e do alinhamento. Claro. Quando falar em alinhamento, há aqui uma questão que eu depois te quero pôr mais à frente em relação a isso, que é, tu normalmente nunca fazes alinhamento nos teus espetáculos. É raro. Ou é muito raro. É muito raro, é. E sabes porquê? Porque eu acho que cada espetáculo é um dia de emoções diferentes. E lá está. Como eu gosto de ler na hora, eu às vezes, imagina, eu chego a graças a Deus, já tive oportunidades de fazer não só estádios, como coisas muito grandes, mas como também às vezes faço coisas mais pequenas, sem problema nenhum, com a maior humildade que me caracteriza. Tentarei sempre fazer o melhor naquilo que encontrar, não é? E com as condições que encontrar e com as condições de sons que às vezes encontrar. Há aí uma situação muito caricata também mais à frente, vamos partilhar. Ok, tudo bem, não sei o que é que vem para aí. Já, bem, já. Lá Provavelmente ainda te vais recordar disso, uma situação bem agradável ou desagradável, depende do ponto de vista, porque pelo menos foi sui generis. Ok. E então, Mas dizem- consoante aquilo que acontece, não é? Tentaremos fazer sempre o melhor de uma forma descontraída e tentar transmitir às pessoas o melhor possível, porque uma coisa é certa, se não são com playbacks, não é? As coisas são sempre reais. Já me aconteceu uma vez, por exemplo, as televisões hoje em dia têm muito aquela tentativa de nos obrigar a fazer playbacks cada vez que vamos à televisão. E uma pessoa chegar lá e os próprios leitores deles estarem estragados. Portanto, E tens que andar aí. e uma pessoa fica assim a olhar para eles. Uma vez cheguei a uma televisão e puseram Tens que andar ao vivo. música de umas... Aliás, foi o contrário. Cheguei a uma televisão e estavam umas teenagers quaisquer, para uma girls band qualquer, e de repente eles lançaram uma música de um CD meu. Para elas cantarem. Então as 4 miúdas olhavam-se umas para as outras a pensar o que é que a gente vai fazer agora com a canção. Pronto, porque não tinha nada a ver com elas, né? E elas na televisão. Estes pressupostos ridículos às vezes acontecem. Como é que a gente os ultrapassa? Ultrapassas com boa disposição, peça-se a rir e diz assim: olha, isso não te culpa não é minha, não tem nada a ver com isso. Mas pronto. Há sempre Muito abrem a boca e fazem só o gesto, mesmo que não percebam o uma vez na Feira Mas não é da Foz, fácil, no Mundialite, não é por fácil. exemplo, na Feira da Foz, lembro-me dos gajos que tinham duas trotinetes que chamavam de colunas, pronto, e era assim. Pronto, aquilo eles diziam que era a aparelhagem. Não, nós temos a aparelhagem. Se aquilo é uma aparelhagem. Para eles era uma aparelhagem. Estás a ver aquelas coisas da feira de Gargamel? Mas pior. Era a aparelhagem deles. Estás a ver? Eu fiquei assim, isto é que é uma aparelhagem. Para uma banda. Está aí uma coisa ajeitada. Está bem, a gente faz aqui umas coisas. Rascou. Eu faço aqui umas coisas à capela e pronto. Mas pronto, mas conseguiste superar a situação. Graças a Deus, tenho uma voz que o Pavarotti inveja. Olha, Nuno, há uma pergunta que eu quase que sempre vou fazer, e obviamente tem a ver com um provérbio muito antigo do povo, e é um provérbio popular, que é filho de peixe sabe nadar, e eu certamente já sabes o que é que te vou questionar. O facto de seres filho de quem és, do grande músico Pedro Barroso, teve influências nas tuas raízes musicais ou não? Vou ser muito honesto, teve em alguns aspectos, outros não. Porque eu venho para a música mais através, por acaso, da minha mãe, curiosamente. E os meus pais são separados desde 2 anos de idade. E, entretanto, eu cresci com a minha mãe.
e portanto segui uma carreira muito baseada na educação, porque ela era a tutora de educação da minha parte. E então, quando cheguei a uma idade, mais ou menos à volta dos 14 anos de idade, onde já tinha um determinado gosto pela música, comecei aos 13 anos, Sim, mais mas ou menos. precocemente, isso realmente. Exatamente. Aos E 13 então, resolveste fazer o meu uma pai, banda, a situação que tinha era quando, portanto, estava sempre com ele aos fins de semana, não é? Havia o apetite e gostava de me sentar ao piano, ou de me sentar na guitarra, ou ir buscar os cavaquinhos, estás a perceber? Aí realmente havia um apetite por música, tinha uma paixão pelo som e pela criatividade do som. Agora, o meu pai nunca me ensinou nenhum acorde, nem de guitarra nem de piano, estás a perceber? Portanto, não foi por aí. Aliás, ele não queria que fosse músico, para ser verdadeiramente esta a realidade. Portanto, nunca aprendi nenhum acorde de música com ele. Aprendi depois, mais tarde, na escola secundária de Carcavelos, e onde tive um professor depois que era paraguaio, que criou uma sala de ensaios, uma escola no Centro Militar de Carcavelos, e começou então a ensinar os primeiros acordes e as coisas. E comecei a ir frequentar aulas de música, chamava-se James. Hoje tem uma escola também em Cascais de música. E a partir daí depois segui para, mais tarde, em Verdei, comecei a fazer uma banda lá em Carcavelos, e depois a partir daí passei para a Escola Profissional de Arcos do Estoril, onde aí já a música era mesmo sério, era como se fosse a minha área profissional. E foi a partir daí, através da minha mãe, que me levou a essa escola, porque percebeu que eu gostava muito de música. Essa é a mesma realidade. Portanto. Agora, claro que sim, a paixão do meu pai influenciou a minha paixão pela música. Pelo menos o ADN está lá. Não é o ADN, é a paixão porque o meu irmão tem o mesmo ADN e o meu irmão é economista, quer dizer, não tem nada a ver, e tenho uma irmã também que não tem nada a ver com música, quer dizer, não tem a ver mesmo, eu realmente gosto mesmo daquela coisa daqui, também gosto muito de pintar, e ele também por acaso também gosta de pintar, portanto há ali realmente alguma ligação, identidade muito especial, porque eu amo o meu pai de paixão, quer dizer, não estamos a falar de uma coisa de... Sim, uma coisa outra coisa outra vez. Não vou estar a mentir sobre isto. A realidade esta é a realidade. Nuno, vamos voltar à música e depois voltamos à conversa, até porque no regresso à conversa vamos falar dessa tua irreverência e que aos 13 anos resolveste, digamos assim, aceitar, como sempre o fizeste, desafio, e esse é o teu primeiro desafio com a criação de uma banda, mas sim uma banda. Depois, por aí vieste, enfim, o percurso foi continuando, mas também é isso que vamos saber ao longo, e temos tempo para isso, ao longo desta madrugada. Abrimos esta emissão com o tema Império em Chamas. Fala-me deste tema, que já que tem alguns aninhos, claro que sim. Este tema faz parte do segundo álbum, chama-se do álbum Viver. A Ed Alimar, onde eu era, portanto, o fundador e o compositor das músicas. O Império em Chamas vem através de uma leitura de um poema do Fernando Pessoa, onde eu, por acaso, retirei a frase Império em Chamas, fica aqui explícito, e achei tão bonita a frase de um Império em Chamas que me fez lembrar o Quinto Império Português. E a partir daí fala um pouco também da imortalidade das coisas, porque nada é imortal neste caso, o Império em Chamas. O Império quando cai, não é? Não há nada que fique para sempre, é tudo efêmero na vida, até nós próprios. Infelizmente. E os impérios também caem. E então o Império em Chamas tem um pouco a ver com o fim com o apocalipse das coisas, ou seja, o final da humanidade. E próprio um pouco quase uma profecia de uma terceira guerra mundial. Pronto, é basicamente isto sobre o que fala. Muito bem, depois o tema que eu preparei para ouvirmos já a seguir, Acreditar, é também um álbum, ou aliás um tema, perdão, que tem uma força enorme em termos de letra. Quiseste passar alguma mensagem com este tema? Com certeza que sim. O Acreditar, em toda a minha área de espiritual, eu pretendo passar uma mensagem de esperança e de amor, alertando para os problemas, normalmente às vezes, da sociedade comuns e do dia-a-dia. É normal que as sociedades passem por dilemas, por problemas. Exatamente. E aquilo que nós devemos preservar entre nós próprios, como cantores, autores e também mentores um pouco da sociedade do futuro, porque os pensadores criam realidades futuras, sempre foi assim, os poetas, os sonhadores, dão a oportunidade de levar e realidade
possibilidades que às vezes podem ou não se vir a tornar realidades do futuro. A minha mensagem, desde o princípio da minha carreira, é de paz, esperança e amor. É esse o grande benefício da minha... e de irreverência e de liberdade. Mesmo que isso implique ir contra, por vezes, o que está instaurado. Ou seja, porque o valor da igualdade, da liberdade, do carinho às pessoas, de nós podermos amar o próximo, talvez, assim de uma forma cristã, falando, ou socialista, falando, porque estão muito parecidas as ideologias, levar-nos esperança e levar-nos fé e levar-nos amor é algo que vai prevalecer para além do tempo, para além das coisas, para além dos ideologistas, dos reis, dos presidentes, dos ministros, não interessa. Para além de tudo isso, existem valores que se elevam mais alto. E esses valores da mensagem que eu tento trazer é uma elevação da consciência humana, de forma a que a consciência humana possa crescer, possa se emancipar do ódio e do rancor. Tu és contra aquilo que é normalmente que está instalado e contra o comunismo. Sou um revoltado pelo humor. Muito bem. E é com muito amor que vamos acreditar com este tema do Zalemar e vamos nos próximos minutos ficar então Do Nuno Barroso. Do Nuno Barroso. Mas o autor é o Nuno Barroso. Os Zalemar são a minha banda. Pronto. Que neste caso toca esse tema, mas também fiz este tema, atenção, para a minha querida Rita Guerra e para o Beto. E já lá Para um álbum chamado Desencontros. Este tema foi feito, estava eu em Inglaterra, a viver, na altura a estudar no London College of Music, e ao meu lado, curiosamente, vivia um amigo meu, um grande amigo meu, que é o Nuno Maló, que também é compositor, e estava a fazer o álbum, o tema Desencontro. E eu a fazer o tema Acreditar. Curiosamente, os dois escolhidos para os singles desse álbum, da Rita Guerra e do Beto, que era um álbum de duetos, chamado Desencontros. E que tem então, essa foi a primeira gravação do tema Acreditar. Mais tarde, eu disse-lhes a eles sempre, ao meu querido saudoso Beto, para o qual deixo um abraço eterno, mas isso não é preciso que eu já sabe. Entretanto, fizemos um dueto duas semanas antes dele morrer, né, dele falecer, a cantar os dois o Acreditar, curiosamente. E foi num bar chamado Memórias. Tem tudo a ver. Não sei se estás a reparar no que estás a dizer. Estou. E então, neste sentido, as coisas depois ficaram assim, pronto, depois entretanto, claro, aconteceu o que aconteceu, foi uma tristeza, mas o Acreditar tem esta história. E tem mais histórias, mas esta história foi feito para esse álbum do Beto e da Rita Guerra. Sim. E depois eu gravei mais tarde com a minha banda Alemar, no álbum Acreditar. E é esse o tema que vamos ouvir a seguir, dizia eu, para regressarmos à conversa, até porque ainda temos muito para falar e Força. Ainda a madrugada é uma Tenho criança. tanta coisa. Mas é isso. Faço esta canção para ti, em palavras de amor e verdade. Dou-te mais um pouco de mim, cantando com saudade. E saber que o que acredito não é só mais do que um grito, que eu tenho para te dar. Quem me dera saber quem és tu e o que queres dizer. Quem me dera gritar por um mundo só e continuar. Quem me dera saber quem és tu e o que queres dizer. Quem me dera gritar por um mundo só e continuar. A acreditar. Gostava de voltar a ser um guerreiro de espada na mão,